Quando pensamos no Egito Antigo, logo vem à mente as pirâmides, as múmias, os faraós e os grandes templos de pedra. Durante mais de 3.000 anos, essa civilização dominou o nordeste da África e deixou um legado que atravessou milênios. Mas toda grande civilização teve um começo. Antes das pirâmides, antes dos faraós, antes mesmo da escrita hieroglífica se espalhar pelo Vale do Nilo, existiam apenas pequenas comunidades agrícolas separadas por quilômetros de deserto que aprenderam a sobreviver graças às cheias de um único rio. Essas aldeias cresceram, tornaram-se cidades, e as cidades transformaram-se em pequenos estados independentes. E, séculos depois, esses estados dariam origem ao primeiro reino territorial da história. Hoje, vamos conhecer justamente essa história. Como surgiram os nomos egípcios, o que foi o período pré-dinástico e como nasceu o estado que conhecemos hoje como Antigo Egito. Para compreender o nascimento do Antigo Egito, é necessário voltar cerca de 8.000 anos no tempo. Naquela época, o norte da África era muito diferente do que conhecemos hoje. Entre aproximadamente 9.000 e 5.000 a.C., grande parte do atual deserto do Saara era coberta por savanas, lagos e rios temporários. Animais como girafas, elefantes, hipopótamos e antílopes viviam em regiões que hoje são completamente áridas. Porém, mudanças graduais no clima alteraram completamente essa paisagem. As chuvas diminuíram, os lagos secaram, a vegetação desapareceu e o Saara tornou-se cada vez mais hostil à vida humana. Diante desse processo de desertificação, milhares de pessoas migraram para uma estreita faixa de terra fértil, o Vale do Rio Nilo. O Nilo era diferente de qualquer outro rio da região. Todos os anos, suas águas transbordavam durante alguns meses. Quando a inundação diminuía, uma espessa camada de lodo extremamente fértil permanecia sobre o solo. Esse sedimento permitia plantar trigo, cevada, linho e diversos vegetais sem a necessidade de técnicas agrícolas complexas. Para aquelas populações, as cheias do Nilo representavam muito mais do que um fenômeno natural. Elas significavam alimento, segurança e sobrevivência. E aos poucos, grupos que antes eram nômades passaram a viver permanentemente próximo ao rio. Surgiram pequenas aldeias, depois vilarejos, e com o aumento da população agrícola, algumas comunidades começaram a acumular excedentes de alimentos. Esse excedente transformou completamente a sociedade. Nem todos precisavam mais trabalhar diretamente na agricultura. Algumas pessoas passaram a produzir cerâmica, outras fabricaram ferramentas de pedra, alguns tornaram-se comerciantes e outros assumiram funções religiosas. Nascia pouco a pouco uma sociedade cada vez mais organizada. Conforme essas comunidades cresciam, cada região passou a desenvolver sua própria identidade política. Foi assim que surgiram os chamados nomos. Mas afinal, o que eram os nomos? A palavra nomo vem do grego nomos, utilizada muitos séculos depois pelos historiadores gregos para descrever essas divisões administrativas. Os antigos egípcios utilizavam outro termo, sepat, que pode ser traduzido aproximadamente como província ou distrito. E aí que cada nomo possuía seu próprio território, capital, seus campos agrícolas, seus canais de irrigação, seu deus protetor, seu símbolo e um governante local que mais tarde seria conhecido como nomarca. Embora hoje pensemos no Egito como um único país, naquela época isso ainda nem existia. Cada nomo funcionava praticamente como uma pequena cidade-estado. Eles administravam seus recursos, organizavam a irrigação, cobravam tributos, construíam centros políticos e religiosos e mantinham relações de cooperação, ou às vezes conflito, com seus vizinhos. Um aspecto curioso é que praticamente cada nomo possuía uma divindade protetora. Em algumas regiões predominava o culto ao falcão, em outras ao chacal, ao crocodilo, à vaca ou a diferentes manifestações de natureza. Com o passar dos séculos, muitas dessas divindades locais seriam incorporadas ao grande panteão religioso do Egito Antigo. Apesar das disputas ocasionais, os nomos não viviam isolados. O rio Nilo funcionava como uma verdadeira estrada natural. Barcos transportavam alimentos, madeira, cerâmica, cobre, pedras preciosas e objetos de luxo entre diferentes comunidades. Aos poucos, essas trocas comerciais aproximaram culturalmente as populações do Alto e do Baixo Egito. Neste primeiro episódio, conhecemos como surgiram os primeiros assentamentos ao longo do rio Nilo, a formação dos nomos e as transformações que prepararam o caminho para o nascimento do Estado egípcio. No próximo episódio, veremos como ocorreu a unificação do Alto e do Baixo Egito e o início da época Tinita.